Bom dia, Pernambuco! Bom dia, Alagoas! 6 da manhã em ponto e nós já estamos curtindo imagens belíssimas. Ezequiel Quirino, nosso repórter cinematográfico, caprichando aí nessa imagem. Estamos em Olinda, a gente já viu ali em destaque logo no início a igreja de Santa Cruz dos Milagres. Trechinho aí da Praia dos Milagres, para te presentear. Você, aqui em Pernambuco, você que aí em Alagoas, escolheu começar a sua quinta-feira, 23 de outubro, na nossa companhia. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias do nosso estado. Vamos trazer também notícias que te interessam, viu, alagoano? E a gente traz imagens aí desse amanhecer em Olinda. Neste momento, a maré ainda está alta. O ponto mais alto aqui no Recife foi às 4h32, chegou ali ao ponto de 2,24 a maré. Aí em Maceió foi às 4h17, tá? E já começou a baixar, mas a maré ainda está alta. Somente vai chegar ao ponto mais baixo, pertinho das 10h30 da manhã. Maceió, 10h25, aqui no Recife, às 10h42. E aí, a maré ainda está alta, pescador no mar, indo em busca, né, do sustento da família. É bacana demais a gente ver aqui no nosso litoral esse trabalho, né? Gente que está no mar, gente que está no rio, logo no início do dia, aproveitando aí o que a natureza tem para oferecer. São imagens ao vivo de Olinda para te desejar uma ótima quinta-feira. Estamos com essas imagens. Queria também te mostrar como é que o Recife amanhece. A gente tem aqui a imagem da nossa antena. Tá tão bonita aqui no centro do Recife. Aí Alex Bubas, nosso diretor, traz para você, pluga imagens ao vivo. Tem aí o pessoal do Remo também nessa imagem. Algumas nuvens no céu. Já já a gente fala de previsão do tempo. Ajudar você aqui em Pernambuco, em Alagoas, a saber qual é a previsão para esta quinta-feira. E claro, você motorista, tá atento aqui ao Bom Dia Pernambuco, que quer saber o que vai encontrar na sua rota? Elvis Lopes, ligadíssimo no trânsito aqui da região metropolitana, já circula com a Globomoto por uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital pernambucana. Dizem que é a maior em linha reta da América Latina, já sabe qual é, né? Tô falando da Avenida Caxangá, que amanhece tranquilinha neste trecho onde a gente está, em direção a Camaragibe. Início de dia, a movimentação é maior do outro lado, de quem vem de Camaragibe, de São Lourenço da Mata, em direção lá a Benfica. Já já a gente mostra mais aqui no Bom Dia Pernambuco, a gente fala mais de trânsito. E eu falei, né, de São Lourenço da Mata, a cidade em luto. Um dos assuntos de hoje que nós vamos falar é o enterro de Esther Isabelle, que tinha 4 anos. A menina que foi encontrada morta num poço de uma casa lá em São Lourenço. Muito emocionados, parentes e vizinhos se despediram da menina. A gente lembra, os 2 suspeitos de terem ocultado o corpo de Esther estão presos. Eles foram levados para o Centro de Triagem de Abreu e Lima. Uma outra notícia de hoje, morreu no Hospital da Restauração a 3ª vítima da explosão seguida de desabamento de 8 casas no bairro de Ouro Preto, em Olinda. José de Lima, ele tinha 67 anos. Ele ficou com 85% do corpo queimado, acabou não resistindo. E o cachorrinho Nick, que havia sido resgatado sob os escombros, tinha sido levado para uma clínica para tratamento, também não resistiu. E nós vamos te atualizar sobre a prisão de 4 suspeitos pela morte de 2 pessoas lá em São Lourenço. Os presos são uma mulher e 3 funcionários públicos da cidade. Segundo as investigações, eles filmaram a sessão de tortura e de espancamento das vítimas e divulgaram os vídeos nas redes sociais. Nós também vamos falar sobre a relação entre o consumo de bebida alcoólica e a violência, principalmente a violência doméstica. Vamos explicar como o álcool pode potencializar o comportamento agressivo e agravar situações de conflito. Aumentou o número de acidentes de trabalho em todo o Brasil. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 380 mil casos. Veja o que empresas e trabalhadores devem fazer para evitar esses acidentes. E ainda, novidades para tratamentos médicos e equipamentos tecnológicos em destaque numa feira realizada no Recife,
até amanhã. A expectativa é de que o evento movimente mais de R$1 bilhão em negócios. E em Caruaru, a chegada do calor tem movimentado a economia. Lojas e empresas que vendem ventiladores, ar-condicionado e climatizadores dizem que a procura pelos equipamentos aumentou. Vamos trazer para você também as notícias esportivas com a ajuda de Sabrina Rocha. Ela chega já já e vai falar para a gente de uma novidade no esporte. O clube anunciou desconto e ingressos de graça para o jogo contra o Mirassol neste sábado na Ilha do Retiro. Ela vai reforçar essas informações para você aqui no Bom Dia. E trazer também a história de uma lutadora que está levando o nome de Fernando de Noronha, de Pernambuco, para o mundo. Bora dar bom dia para os nossos repórteres. Eles vão trazer muitas outras informações ao longo desta edição para você. Camila Torres, Ivan Duarte e também Daniele Fonseca. É Outubro Rosa, é mês de prevenção do câncer de mama, uma campanha que inclui também as pessoas trans. Oi, Camila, muito bom dia para você. Oi, Clarissa, bom dia para você, bom dia Pernambuco, bom dia Alagoas. Assunto que precisa estar no radar, hein, pessoal? A prevenção do câncer de mama, o diagnóstico precoce para garantir mais sucesso no tratamento, porque é uma doença que tem tratamento. Importante a gente dizer, as pessoas que nasceram com um tórax característico masculino, mas que passaram por transformação, agora tem mamas femininas, ou o inverso, as pessoas que nasceram com mamas femininas, retiraram, agora tem o tórax com características masculinas. Isso daí, pessoal, para o tratamento, para o diagnóstico do câncer de mama, a ideia é a mesma. A partir dos 40 anos, tem que fazer mamografia. E se você faz uso de hormônios também para essa transição, também precisa ficar atento. Então hoje a gente vai ter aqui no Bom Dia Pernambuco um médico mastologista que cuida das doenças das mamas para poder falar com a gente sobre a importância da gente manter esse alerta sempre ligado. Então aproveita que o nosso QR Code está na tela, aponta a câmera do teu celular, participa dessa entrevista junto com a gente. Manda a tua pergunta por lá, que aqui, junto com o médico, a gente pode tirar a sua dúvida, que pode ser a dúvida de tantas outras pessoas. Se você é daqui de Pernambuco, se você é de Alagoas, pode mandar a pergunta também. Clarissa. Pois é, se você é de Pernambuco, de Alagoas, o Bom Dia é seu, participa. E olha, dia do aviador. O que é que precisa, hein, para trabalhar nos ares, para voar profissionalmente? Ivan Duarte tem todas as informações para a gente nesta quinta-feira. Bom dia para você, Ivan. Gostei do cenário aí do seu cinegrafista, você combinando com os imóveis. Salve, aí, de onde você está falando ao vivo aqui no Recife. Eu vou deixar isso pro final, porque eu ia fazer uma brincadeira com você, ainda vou, com relação à cor, né? Mas Everaldo Silva, sempre muito caprichoso, me colocou aqui no tom da casa também, para fazer essa alegria aí na manhã do pessoal. Quero te desejar um bom dia, Clarissa, um bom dia aos pernambucanos, alagoanos também. Obrigado sempre, mais uma vez, por escolher começar o seu dia, a sua quinta-feira aqui com a gente. Agradeço pela confiança. Veja, Clarissa, a gente está na Semana da Asa. No dia 20... foi comemorado o Dia do Controlador de Voo. Hoje, 23, é o Dia do Aviador. E uma data que marca também os 119 anos do primeiro voo de Santos Dumont aqui no Brasil. Então é uma data muito representativa e significativa para o setor aéreo do nosso país. Nossa produção, então, me enviou aqui para o bairro do Paissandu, pertinho da Boa Vista, para a gente conhecer uma escola de treinamento que forma pilotos, forma mecânicos, forma controladores de voo, enfim, me mandou para cá para a gente entender um pouquinho mais sobre esse mercado. Então essas informações iniciais que você me pediu, daqui a pouco eu vou contar tudo com uma pessoa que é especialista na área, quanto custa, quanto tempo dura, como é que está esse mercado, se está absorvendo bem, se tem vaga. Então eu trago essas informações daqui a pouco, de onde falo ao vivo aqui na área, quase região central do Recife, né, bairro do Paissandu.
e a gente traz todas essas informações. Mas o que eu ia dizer a você, vou pedir a Everaldo para vir aqui comigo, olha só, para me colocar aqui no tom da casa. Porque ele falou assim, ó, Ivan, você combinou sem combinar, tá combinadinho aí com a casa. Eu falei, Everaldo, tá certo. Só que a Paulinha Delgado, que tá me coordenando aqui no link, ouviu e falou assim, mas você também tá fazendo uma referência ao Outubro Rosa. Só que eu não vejo essa cor como rosa. Para mim isso aqui é roxo. E aí eu te delego a missão, Clarissa. É rosa ou é roxo? Você me diz, você define. Daqui a pouco a gente conversa mais. Olha, é o link com a campanha, viu? Pelo olhar de Everaldo Silva, nesse cenário belíssimo que ele criou. Você tá assim nesse clima do Outubro Rosa. Tem tudo a ver com a campanha que, inclusive, nós trouxemos aqui ao longo deste mês todo. A gente vai trazer com a ajuda de Camila Torres. Está na pauta do Bom Dia Pernambuco. Aquela prevenção que está em destaque no mês de outubro, mas que precisa ser, gente, o ano inteiro, a gente já sabe. Ivan Duarte, adorei. Everaldo Silva tá de parabéns. Até já com esse assunto muito bacana, Dia do Aviador. Bora dar bom dia também para Daniele Fonseca. Ela vai explicar para a gente como pessoas com deficiência podem comprar carros com isenção de impostos, descontos especiais. Daniele, bom dia! Oi, Clarissa, bom dia para você também, para o estado de Pernambuco, de Alagoas, para os colegas aí, Camila e Ivan. Olha só, a gente vai falar sobre os documentos necessários para uma pessoa com deficiência comprar, adquirir um veículo, um carro. O que é preciso apresentar na hora em que for fazer essa compra? É para pessoas com qualquer tipo de deficiência? Existem alguns casos específicos? Eu vou conversar com uma advogada que é especialista em direitos da pessoa com deficiência, também de pessoas com doenças raras. E quem tiver qualquer dúvida sobre esse assunto, manda pra gente pelo QR Code que está aparecendo aí na tela, que durante a entrevista a gente vai responder a esses questionamentos, a essas dúvidas que muita gente tem. Eu estou ao vivo aqui no bairro da Boa Vista, na área central do Recife. Estou com a cinegrafista Dai Santos e vou pedir até para ela dar uma leve levantada ali na câmera, porque o dia está aparentemente tranquilo em relação à chuva, mas a gente vê algumas nuvens ali mais carregadas, mais pesadas. Eu mesma estou aqui a postos com meu guarda-chuva pertinho, porque a qualquer momento, quando a gente vê uma situação, um cenário desses, né, pode dar uma chuvada. Fica aí o alerta para quem vier para esta área central do Recife, aqui no bairro da Boa Vista. A gente volta a se falar ao longo do Bom Dia. Até daqui a pouco, Clarissa. Até já, Daniele. Essa chuva que já veio de madrugada, né, aqui na região metropolitana, em alguns pontos, uma chuvinha fina, agradável. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais dessa previsão do tempo para quinta-feira. Um bom trabalho para você, Ivan Duarte, Camila Torres, voltam já com esses e também com outros assuntos aqui no Bom Dia Pernambuco. Até já! Simbora para o nosso Bom Dia, aqui para Pernambuco, aqui para Alagoas. Fica com a gente, participa. O QR Code do Canal Globo está na tela para te convidar, para você mandar sua dúvida, sugestão de reportagem. Imagens lindas ao vivo de Olinda, nesse passeio aí encantador com o drone. Ezequiel Quirino aí caprichando. Simbora, gente! Vamos para mais um dia! Até as 8h30 da manhã, a gente conta com a sua companhia. A gente vai começar a nossa quinta-feira de olho no trânsito. São 6 da manhã, 14 minutinhos. Sei que muita gente está de olho no Bom Dia Pernambuco para saber notícias do trânsito e já seguir para os compromissos. Lembra que você não precisa se atrasar para ficar bem informado. Baixa aí o Globoplay no seu telefone, aplicativo que você baixa de graça e nos acompanha ao vivo, a programação de graça também no seu telefone. Estamos na Avenida Maurício de Nassau, aí no bairro do Cordeiro. É a paralela, né, da Caxangá, que muita gente chama. Aqui à esquerda a gente está passando pelo Grupo de Operações Especiais, o GOI, da polícia. Aqui à direita a gente segue em direção ao bairro da Torre. A Avenida Maurício de Nassau é uma boa alternativa
para a Caxangá, quando ela está bem engarrafada. Aqui à esquerda, por exemplo, olha, esses motoristas vêm lá da torre e seguem em direção ao bairro da Iputinga, podem chegar também à BR-101. Neste ponto exato, nós somos obrigados a entrar aqui à direita. Se a gente for sempre em frente, a gente vai sair na Avenida Caxangá. Mas para quem quer ir para o bairro da Torre, para quem quer chegar à Beira Rio, ali na frente, ó, pega aqui à esquerda. Ali, onde estão aqueles carros lá. É uma transmissão pela internet, hora ou outra a nossa transmissão dá uma falhada, mas ó, o caminho super tranquilo, pronto. A gente já entra na rua que leva os motoristas em direção lá ao bairro da Torre, em direção para quem quer ir lá para Beira Rio, quer chegar na Avenida Rui Barbosa. Esse é caminho bem tranquilo neste momento aí para quem está circulando às 6h16. Já já a gente fala mais de trânsito, deixar a Globo Moto, deixar a Elvis Lopes aí atento a tudo para nos informar nesta quinta-feira aqui no Bom Dia. Deixa eu te falar de um evento que está sendo realizado aqui no Recife, que reúne profissionais de saúde e empresários. É uma feira de saúde e de bem-estar do Norte e Nordeste no Centro de Convenções. E lá tem novidades tecnológicas, tem equipamentos médicos e a expectativa é movimentar mais de R$1 bilhão em negócios. Olha só essa imagem em 4K. A qualidade impressiona e ajuda o médico a enxergar tudo com mais precisão. O coordenador de vendas afirma que investir nessa torre de videocirurgia é um bom negócio. Afinal, quanto mais cercado de cuidados estiver o médico, mais sucesso vai ter o procedimento. Vou usar um pimentão como um exemplo. Para fazer um exemplo de uma colecistectomia, uma retirada aqui da vesícula biliar. Então a gente consegue adentrar com endoscópio de 10 milímetros, poderia ser colocado no umbigo ou em um pequeno furo na cavidade abdominal. E vocês vão ver que com esse rearranjo de lente, a gente consegue ver o material com bastante clareza. Muita definição, né? Muita definição, né? A gente tem um monitor de 32 polegadas, 4K, para que o médico consiga operar com toda a facilidade do mundo. É uma mão na roda para médicos de várias especialidades. A Hospital Med ocupa parte dos galpões do Centro de Convenções em Olinda. São 300 expositores e 400 marcas, mostrando o que se tem de mais moderno em produtos médicos, hospitalares e de bem-estar. Pernambuco hoje é considerado o segundo maior polo médico do Brasil, né? Essa feira acontece no segundo semestre, é um momento que a gente confraterniza com todo o polo médico, trazendo também de outras cidades, outras regiões. Então é uma feira de negócios, a gente está esperando aqui um público de mais de 28 mil pessoas para gerar negócios, fazer network. E é isso, além de todo o conteúdo que envolve a feira. São mais de 60 eventos paralelos entre fóruns, congressos. A feira é conhecida no Brasil inteiro pelas novidades, qualidade dos produtos e as vantagens na hora de fechar os negócios. O nutricionista Bruno Ribeiro veio do Rio Grande do Norte atrás de um carrinho de conservação de alimentos. Encontrou este, que é maior e mais moderno do que ele já usa no Hospital do Coração de Natal, onde ele trabalha. Principalmente para o transporte de refeições, para hospitais de grande porte, hospital geral com várias alas, é essencial, módulos de transporte de dietas. E sabe aqueles produtos ou equipamentos com mais de uma função? Essa termodesinfectadora industrial, por exemplo, ó, é tipo um autoclave potente, ela lava e higieniza instrumentos com alta temperatura. É mais agilidade no serviço e economia na empresa. Ele vai poder usar esse equipamento desde limpeza de mamadeiras para lactário, a instrumentais para ortopedia, pinças para cirurgia geral. Ou seja, você tem uma ampla utilização e ele consegue ser modulado, a parte interna dele, de acordo com a necessidade do cliente. A tecnologia também ajuda na rotina dos profissionais da saúde. Esse berço aquecido vira incubadora. Por cerca de R$160 mil, dá para levar um 2 em 1 assim, ó, moderno, que facilita o trabalho dos médicos e dos enfermeiros. É ideal para hospitais e maternidades. Manipulação do recém-nascido, tanto grave ou semigrave, você tem uma manipulação reduzida. Então, a partir do momento que você recebe esse paciente, você já faz todo o procedimento dentro desse incubadora unidade híbrida. Até sexta-feira tem seminário, bate-papo, apresentação de projetos e muita troca de contatos profissionais por aqui.
Outubro é o mês de reforço na prevenção do câncer de mama, né? Tá aqui o símbolo dessa campanha do Outubro Rosa. É um cuidado que precisa acontecer o ano todo e que envolve mulheres, homens e isso inclui também transgêneros. O primeiro desafio das pessoas trans é vencer o preconceito, porque elas muitas vezes são excluídas das campanhas de prevenção e isso contribui para os diagnósticos tardios e para a menor chance de cura. A gente vai falar sobre esse assunto com a ajuda de Camila Torres, ela vai nos explicar quais são os cuidados preventivos. Camila. Pois bem, Clarissa, a gente hoje abre espaço para falar direcionada, uma conversa direcionada para as pessoas que nasceram com um tórax masculino, colocaram silicone e agora tem mamas femininas, as pessoas que tinham mamas femininas e aí fizeram cirurgia, agora tem um tórax masculino. Para essas pessoas que a gente é com essas pessoas que a gente quer conversar hoje. Eu falo com Eduardo Moura, ele que é médico mastologista, é o especialista nas doenças das mamas. E, doutor, eu já queria começar perguntando, é a partir dos 40 anos que o alerta é dado para todas as pessoas em geral. E de quanto em quanto tempo que as pessoas que passaram por essa transição precisam fazer a mamografia? Bom dia. Muito bom dia aos telespectadores. Na verdade, a indicação de fazer o rastreamento do câncer de mama, que é com a mamografia, ele não muda muito em termos de sexualidade, né? Então, a partir dos 40 anos, ele deve ser realizado, independente se você se identifica como homem ou como mulher, né? Então, existem motivos para isso e é justamente a maior taxa de incidência do câncer de mama que se inicia a partir dos 40 anos. E tem a ver com o uso de hormônios também por essa comunidade, doutor? Bom, o fato de a mulher trans, que é aquela que nasceu com o corpo masculino e se identifica como mulher, ela inicia o uso dos hormônios femininos numa idade muito precoce, em torno dos seus 18 anos. Né? Então, se você levar em consideração que a partir dos 40 anos é que aumenta a chance de câncer, é muito tempo de exposição hormonal. Então, ela precisa realmente fazer a sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Inclusive, essa foi a pergunta de Crécia. Ela pergunta, né, o uso de hormônios pode causar câncer? Ele pode causar câncer. Se você fizer analogia com a mulher que está na menopausa e usa os hormônios para diminuir os sintomas da menopausa, o tempo de uso dessa mulher é muito menor, não aumenta tanto o risco assim, né? Mas a mulher transgênero que inicia esse uso a partir dos 18 anos, ela vai usar por mais de 20 anos, às vezes 30 anos. Então, esse hormônio estimula o crescimento da mama, pode estimular o desenvolvimento e o crescimento de algum possível tumor de mama e isso é o problema. E as pessoas que usam os hormônios masculinos, elas também têm risco de desenvolverem câncer de mama? Bom, o risco sempre vai existir, porque se você se identifica como um homem e ainda não realizou a mamoplastia masculinizadora, você tem tecido mamário, né? Então a exposição será eterna até o momento em que você retirar a sua glândula mamária. Porém, o que acontece? Todas as pesquisas atualmente, né, publicadas no mundo inteiro, não conseguem provar com certeza de que a testosterona pode aumentar de fato o risco de câncer de mama. Então, ainda existe um ponto de interrogação grande. Por via das dúvidas, a partir dos 40 anos, se o homem trans não realizou a mastectomia masculinizadora, ele precisa também fazer a sua mamografia. Doutor, mas as pessoas que tinham mamas femininas retiraram para ficar com o tórax masculino, não tirou tudo? Ainda assim, tendo retirado a mama feminina, ainda há o risco de ter câncer de mama, ainda assim? Ainda existe. Isso é um ponto extremamente importante que toda a população precisa saber. Porque existe uma grande diferença nessa cirurgia. Quando você faz uma mastectomia para câncer, você tenta retirar todo o tecido glandular possível, mexe também nos linfonodos da axila, né? A mamoplastia masculinizadora, o intuito é estético. Então, muitas vezes nós deixamos tecido glandular, glândula, gordura em determinados pontos para que o tórax tenha um aspecto masculino. Então, ela não é 100%. Existe ainda um risco menor, é verdade, mas existe.
E quando as pessoas colocam silicone para a mama ficar com características femininas, o silicone, ele pode atrapalhar de alguma forma o exame, por exemplo, e o diagnóstico de um possível câncer? Não, isso até alguns anos atrás se acreditava muito que a prótese de silicone pudesse atrapalhar muito a realização da mamografia, o diagnóstico de alguma lesão, se achava que isso poderia esconder alguma lesão. Mas não é isso que acontece. Existem duas maneiras de se fazer esse tipo de cirurgia. Você pode colocar a prótese embaixo do músculo ou em cima, né? E quando a paciente ou o paciente vai realizar a mamografia, a técnica tem uma maneira precisa de se realizar esse exame. Ele é um pouquinho diferente do que aquela paciente que não tem prótese. Então, ele comprime toda a mama, comprime a prótese de silicone, depois a técnica empurra a prótese e comprime só o tecido mamário, o tecido glandular. Isso é uma manobra chamada Eklund, né? Então, isso diminui essa falha, vamos dizer assim, na detecção. Doutor, a comunidade trans precisa ficar atenta a esses cuidados, em virtude de cirurgias, de tratamentos hormonais. É preciso estar em contato constante com o especialista para ter essas orientações, né? Isso é fundamental, é fundamental. Nós não podemos avaliar apenas a mama. E é justamente por isso que no Sistema Único de Saúde nós trabalhamos com equipes multidisciplinares, né? Então tem cirurgiões, tem ginecologistas, mastologistas, endocrinologistas, psiquiatras, psicólogos, né? Assistente social, né? Porque nós precisamos entender a realidade em que esse paciente ou essa paciente está inserida, né? Vou lhe dar só um exemplo. Por exemplo, no caso de homens trans que fazem a testosterona, eles param de menstruar. Mas isso não quer dizer que a fertilidade deles esteja bloqueada. Então, tem risco de engravidar, né? Então, até método contraceptivo nós precisamos oferecer a essa população. Então, é por isso que é complexa a situação e todos precisam realmente dessa orientação para ter o seu cuidado muito bem desenvolvido. Eduardo Moura, médico mastologista, falando sobre os cuidados com as mamas na comunidade trans. Atenção, esse cuidado precisa ser ainda maior a partir dos 40 anos, quando há a recomendação de fazer a mamografia anualmente. Clarissa. Camila, muito obrigada por nos trazer essas informações, conversar com o médico, informações super importantes. Obrigada, Camila Torres, volta já com outras informações aqui no Bom Dia. Nós falamos aí de inclusão, né, na saúde pública e o Bom Dia destaca agora um outro tipo de inclusão. Outros tipos, a social, de acessibilidade e também inclusão econômica. O direito que é dado às pessoas com deficiência de comprar carros com isenção de impostos e descontos especiais. Foi Elis Rocha que pediu no Canal Globo para a gente falar sobre o assunto. Gostaria que vocês explicassem como funciona a compra de veículos por pessoas com deficiência. Quais os passos? Se a tabela é vantajosa em relação à tabela geral. Agradeço. Elis Rocha, a gente que agradece, você que é de Igaraçu, e aqui é assim, você chama, o Bom Dia vai. Simbora falar desse direito que inclui pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual severa ou profunda, pessoas com transtorno do espectro autista. É Daniele Fonseca que vai trazer para a gente todas as informações. Começar explicando quais são os impostos, por exemplo, né, que podem ser isentos e saber se, de fato, essa tabela aí é vantajosa para as pessoas com deficiência. Daniele. Vamos lá, Clarissa, para responder a essas e outras perguntas, viu? Porque tem chegado um bocado pelo nosso Canal Globo. A gente convidou a advogada especialista em direito da pessoa com deficiência, Viviane Guimarães, que está com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco de hoje. Então, Viviane, primeiro vamos começar pelos impostos que as pessoas com deficiência têm desconto na hora em que vão comprar um carro, um veículo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani, bom dia a todos, bom dia, Clarissa. Veja, na compra de um carro para a pessoa com deficiência, a gente pode conseguir a isenção dos impostos do IPI e do IOF, que são impostos federais, e do ICMS e o IPVA, que são impostos estaduais.
Quais são os documentos que a pessoa vai precisar apresentar para ter acesso a esse benefício? Então, o primeiro passo é você dar entrada no Detran para pedir, para fazer uma perícia médica, passar por um perito médico, para conseguir realmente averiguar se tem ou não a deficiência. Com esse laudo positivo, aí você tem que fazer os próximos passos. Para pedir isenção no IPI, você tem que dar entrada na Receita Federal. E no ICMS, você dá entrada no Cefaz, na Secretaria da Fazenda do Estado. A documentação que você deve levar são documentos pessoais, a comprovação do laudo médico que você tem a deficiência, documentos normais mesmo que você vai fazer algum pedido de administrativo. Agora, antes disso tudo, o laudo do médico que acompanha aquela pessoa. Sim, é preciso levar um laudo médico atualizado, tá? A gente sempre pede que seja no máximo com 6 meses, mas quanto mais novo, atualizado, melhor. Então, você vai dar entrada com esse laudo e os outros documentos no Detran. A gente recebeu várias perguntas, né? Como eu falei, uma delas aqui é a de Silene dos Santos. Ela gostaria de saber se quem tem autismo tem esse direito de comprar um carro com desconto e se pode ser qualquer tipo de carro. Tem sim. A pessoa que tem o autismo, mesmo que seja nível suporte 1, ela tem direito à isenção. O que acontece? Muitas vezes o perito não atesta a deficiência porque é o nível de suporte 1. Mas aí é possível a gente conseguir essa isenção através do Poder Judiciário, através de uma ação judicial. Qual a outra que ela perguntou? Não, é essa mesmo. Ele pergunta o tipo, se vale para todo tipo de carro. Sim, veja, você tem que ir também na concessionária verificar qual o carro que você tem que quer comprar, porque existe um limite para essa compra, tá? Para você ter isenção do ICMS, o valor máximo do carro é de 120 mil e a isenção vai ser em cima de 70 mil reais. Já o IPI, o valor do automóvel, ele pode chegar até 200 mil reais. Mais uma aqui, agora de Torlande Ferreira. Quer saber se quem tem doença crônica, e aí com algumas limitações, também tem esse benefício. Veja, a gente tem que verificar que nessa doença crônica, se ela tem impedimentos de longo prazo, que a gente possa configurar que é uma deficiência. Se ficar configurado que ela tem uma deficiência, aí ela pode sim tentar o benefício, a isenção. E quais são as vantagens? Se de fato é vantajoso adquirir um veículo por esse benefício, né, por esse processo, foi a dúvida lá de Elisa, a pessoa que sugeriu essa reportagem para a gente. É vantajoso em que momento, em qual sentido, Viviane? É vantajoso porque você pode conseguir aí um abatimento no veículo até 30%. Então, o carro vai sair no valor melhor, né? Mais barato. Agora, tem outros aspectos que a gente precisa pensar. Você tem que passar um tempo com esse carro, né? Você não pode vender logo em seguida, porque se você vender no prazo entre 2 e 3 anos, você tem que recolher esses impostos que você foi isento. Então, precisa pensar bem se vale a pena, qual é o interesse da família com aquele automóvel. Muitas vezes não é a pessoa com deficiência que vai dirigir aquele carro, né? É um responsável, o pai, a mãe, enfim, qualquer outra pessoa. E nesses casos, Viviane, mesmo não sendo o motorista, o proprietário do carro que tem a deficiência, isso continua valendo? Vale sim, tá? Pode ser tanto para o condutor, como também para o não condutor, certo? Agora, o carro precisa estar no nome do beneficiário, mas é possível. Um menor, por exemplo, pode conseguir a isenção, mesmo que o responsável legal vá utilizar, dirigir o carro para ele. Chegou uma pergunta aqui sobre IPVA, isenção de IPVA para as pessoas, por exemplo, que estão em tratamento oncológico. Foi a dúvida de Gilzete Correia. O IPVA também tem direito à isenção. Agora, a gente precisa verificar se esse problema oncológico está trazendo alguma dificuldade, alguma deficiência, para ela conseguir esse benefício junto ao... Você falou aí sobre as vantagens para quem compra, né? E para quem vai vender um carro nessas condições? Veja, a isenção são para carros novos, tá?
Então, carros usados, eles não vão ter isenção, só do IPVA. Do IPVA você consegue, mas o do ICMS, o IPI ou IOF, não tem benefício. Viviane Guimarães, a gente agradece mais uma vez sua participação, seus esclarecimentos aqui com a gente no Bom Dia Pernambuco desta quinta-feira. Clarissa, é contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Daniele, por nos trazer essas informações, né? Que um assunto tão importante que veio pelo nosso canal Globo. Agradecer mais uma vez a Elis, que foi lá e sugeriu esse assunto para a gente. Obrigada, Daniele. Você também pode participar. Lembra, a gente sempre está deixando aí o QR Code do canal Globo. A gente vai botar mais uma vez para que você possa mandar sua sugestão de reportagem. Pode ser sobre qualquer tema. A gente traz aqui ao longo das nossas edições. Deixa eu te contar. Hoje vai ser lançado este livro aqui, ó, Deficiência, Direitos Humanos e Psicofobia, os estigmas da diferença. Os autores Carolina Ferraz e Jarbas Trindade abordam os direitos humanos das pessoas com deficiência com o objetivo de promover a visibilidade, o empoderamento e também a autonomia dessas pessoas. O lançamento será às 15h aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Rua da União, número 397, bairro da Boa Vista. Vamos para um rápido intervalo? Ainda hoje, aqui no Bom Dia Pernambuco, o enterro de Esther Isabelle, de 4 anos. A menina que foi encontrada morta num poço de uma casa em São Lourenço da Mata, ela teria sido levada por um homem desconhecido, à força. 2 suspeitos de terem ocultado o corpo de Esther estão presos. Outro assunto, aumentam os registros de acidentes de trabalho em todo o Brasil. Em uma cidade aqui de Pernambuco, o aumento desse tipo de acidente foi de 60% nos últimos 3 anos. A gente volta em instantes com outras informações, agora é 6h37.